quais são os pontos que vocês precisam avaliar? Análise de concorrentes, tá? Então vamos lá. Prédio versus casa. Qual a diferença entre um e o outro? Por que colocar a internet em prédios é diferente de casas? E eu vou citar aqui as principais diferenças entre um e outro, tá bom? Vou citar as principais diferenças entre um e outro. Vou citar as principais diferenças entre um e outro e dizer para você, o provedor regional, ele está mais acostumado com casa. Por quê? Porque prédio é mais difícil naturalmente. Então o que acontece? Em grandes metrópoles, vou explicar aqui um problema que é um problema do Brasil. Talvez o que eu esteja explicando como é problema, algum de vocês que está nos assistindo, vire como é que faça com que isso torne-se uma solução, né? Aliás, o problema é a solução. Então o que acontece? O prédio, vamos supor aqui que tem um prédio aqui. 12 andares. Se o prédio foi construído há mais de 20 anos, coisa que é bem possível, né? Porque, porra, tem prédio aí há milhões de anos já. Os cabos dos apartamentos, em geral, como é que funciona? Tem um poste na rua, esse poste tem uma tubulação, que eu vou desenhar aqui. Essa tubulação, vou botar aqui tubo, e aqui corrugado. Aí como é que geralmente acontece? Existe aqui um cabo metálico que aborda o prédio até o DG. Vou escrever aqui, DG. E do DG, o prédio, o cabo vai até cada andar. Geralmente, isso aqui é cabo metálico, tá? Vou chamar aqui de par metálico. O que muitas empresas fazem, as de TV por assinatura, é instalar a antena, elas instalam antenas aqui no topo do prédio e descem as antenas pelos vãos internos, né? Só que para ela é simples, porque o DTH é uma anteninha pequenininha, ele bota lá em cima e desce. O problema num prédio desse tradicional é porque como que você vai entrar com a fibra ótica aqui? Em geral, muitos prédios têm esse problema. Muitos, tem milhões de residências com esse problema aqui. Então, por isso que eu digo, quando você for fazer uma análise de FTTH, você tem que avaliar entre um e outro. Então, assim, isso que eu estou apresentando é um problema real. Vocês vão ter que encarar esse problema. Existem casos em que tem prédio que não tem esse problema, só que o problema da fibra é que como que você entra com a fibra do poste para dentro do prédio? Às vezes não tem como. Às vezes não tem como.
Muitos tentam fazer essa entrada da tubulação, mas não conseguem. Muitos tentam. Então, se você for atuar num local onde tenha muitos prédios, você vai encarar esse problema. E esse problema envolve o quê? Envolve falar com o síndico, envolve insistir numa obra. Agora, vocês têm que ter ciência de uma coisa. Essas tubulações aqui, elas têm uma curvatura. A fibra, ela não pode passar por qualquer tubulação, porque se dobrar muito, a fibra atenua e o sinal não passa. Ela quebra, rompe. Porém, o HFC não tem esse problema. Então, muitos desses prédios já estão abordados pelo HFC. O HFC é o Hybrid Fiber Coaxial. É aquele cabo coaxial da NET. Em geral, a NET ela usa muito essa tecnologia. Só que como eu estou falando do Brasil, tem provedores no Brasil inteiro. E existem outros operadores de cabo em outras cidades, entendeu? Que não é a NET, entendeu? Por exemplo, em Niterói tem um grande operador HFC chamado SIM-TV, que não é da NET. Só que a NET é um grande operador, tem 30 milhões de clientes, então como é que é? Não é de se ignorar a presença do HFC na análise de concorrentes. Então, vamos lá. Essa é uma dificuldade do prédio. Você vai ter que vencer essa dificuldade. Como? Não sei. Então, assim, se você vai ofertar internet banda larga num local onde é prédio, você vai gastar mais dinheiro com marketing e equipe de abordagem. Tem que ter um cara que bate no síndico. Oi, tudo bem? Eu queria oferecer... Porque você não pode vender para uma pessoa aqui. Você chega e vende. Ah, vendi para um cliente. O teu técnico não vai pegar a CTOzinha que está aqui no poste, sair botando a fibra aqui no cliente. Não vai ter como fazer isso. Então, o que você tem que fazer primeiro? Você tem que ir em cada prédio, conversar com o síndico, dar uma cortesia para o síndico, falar para ele, posso abordar o prédio? Aí você vai gastar dinheiro, aborda o prédio, depois que abordou o prédio, você vai tentar fazer a venda lá dentro. Então, é um projeto de longo prazo, com retorno de investimento a longo prazo. Aí, o que o provedor regional faz? Ele vai para casa. Porque casa é mais fácil. Bairros onde tem casas, né? Eles evitam a verticalização. E acaba aí que as operadoras estão com todo esse know-how. Por quê? Porque elas já estão há muitos anos. Esse problema de conversar com o síndico, de passar o cabo, elas já enfrentaram esse problema há 20 anos atrás, 40 anos atrás. Esse cabo metálico, ele está há 40 anos lá no buraco. Entendeu? Esse cabo metálico está há 40 anos no buraco. Foi instalado pelas concessionárias, não foi instalado pelo operador. A GVT, por exemplo, que não é uma concessionária, quando existia a GVT, ela ia lá e usava o cabo metálico que a Oi instalou. Porque a Oi é uma concessionária e no passado ela era obrigada a instalar o cabo telefônico. Era uma obrigação. O STFC é um serviço público e ela era obrigada a instalar. Aí quando entrou a GVT, com a expansão que a GVT fez, ela usava esses cabos que a Oi usa, que a Oi implantou. Por quê? Porque o cabo metálico ele está no poste. Aí ela vem aqui, tira o parzinho dela, tira o par da Oi, liga o par da GVT e ela aproveita o mesmo cabo. Então assim, esse cabo está aí remunerando as operadoras há 40 anos. Você que é provedor de internet, se você vai abordar um prédio, você vai ter que pensar nesse tipo de problema, nesse tipo de trabalho, né? Aí agora vamos falar mais sobre análise de concorrente em casas. Mas também serve para prédio também, né? Vamos lá. Você vai
atuar numa determinada região. Vou deixar o desenho aqui um pouquinho para vocês irem como é que é tomando gosto. Vamos supor que vocês vão atender uma determinada região, um bairro, atender um bairro. Aqui um bairrozinho, esse bairro aí, o provedor regional está começando agora, não tem muita grana, ele tem, sei lá, 2.000 casas. Lembrando que o provedor regional ele vende para a residência, ele não vende para a pessoa. Embora o contrato fique no nome de um cliente, o que é cliente mesmo dele é a residência, a casa, tá? Ninguém bota duas internets numa mesma casa. Quer dizer, eu tenho duas internets aqui na minha casa, mas eu sou um caso atípico, né? Que eu sou influenciador digital, eu não posso ficar sem internet. Quando uma cai eu preciso ter a outra, né? Mas comumente uma casa tem uma internet banda larga só. Aí você foi lá, um bairrozinho com 2.000 residências. O que você vai analisar nesse bairro? Aí aqui tem umas ruas, quarteirãozinho, ruazinha aqui bonitinha, interiorzão do Brasil aí, né? Finge que isso aqui é as ruas, tá, gente? É um desenho maluco aí, fingindo que isso aqui é as ruas. Tá todo mundo ouvindo aí direitinho? Beleza, todo mundo ouvindo bonitinho. Então vamos lá. O que acontece, tá? Qual é a análise que você tem que fazer no bairro que você vai atender? Primeira análise. Operadora grande. Operadora grande. Provedor regional. Qual é a pergunta que você precisa responder para você mesmo? Qual é a pergunta que você precisa responder para você mesmo? Esse bairro tem uma operadora grande? Sim ou não? Beleza. Qual é a outra pergunta que você precisa responder para você mesmo? Esse bairro tem provedor regional? Sim ou não? E quantos provedores regionais tem? Tá bom? Então vamos lá. Primeiro eu vou citar o que seria o filé mignon. Filé mignon não tem nada. Filé mignon não tem nada. Só que você vai falar pra mim, Alan, mas difícil não ter nada. Tudo bem. Normal. Pô, tem 17.000 provedores no Brasil e ainda tem um influenciador digital estimulando a abrir mais provedor. Normal que não tenha, porque tem provedor nos lugares. Agora você diz pra mim, você tem medo, Alan, de ter, provedor? Eu não tenho nenhum. Eu, Alan, não tenho nenhum medo. Por quê? Porque eu vou fazer essa análise aqui que eu tô fazendo com você. E essa análise, em segundos vai me responder a pergunta. A primeira pergunta que você tem que responder é o seguinte: provedor regional tá na fibra? Se tiver, carinha ruim. Provedor regional na fibra. Vou apagar o prédio aqui, tá? Mas espero que você tenha um prédio na mente. Vou botar aqui, provedor regional na fibra. Provedor regional no cabo. Operadora grande na fibra.
operadora grande no ADSL barra HFC, tá? Vou considerar aqui uma categoria só. Aonde que você vai acender uma carinha de preocupação? Não significa que não é para implantar. Provedor regional na fibra. Vou desenhar um bonequinho aqui com uma carinha mal-humorado, tá bom? Se tiver no local um provedor regional no cabo, você já faz uma carinha feliz. Beleza? Se tiver uma operadora grande na fibra, carinha mal-humorada. Toda a tua análise de concorrentes, ela vai se basear nisso. Significa que o fato de ter um só, você vai deixar de entrar? Não. Porque, por exemplo, vamos supor, aí aqui eu vou fazer diversas combinações, tá? Eu preciso combinar tudo aqui para poder você começar a entender onde você investiria o teu dinheiro ou não. Então vamos supor, se você tem o mais tradicional seria uma operadora no cabo, no ADSL barra HFC, mais um provedor regional no cabo. Essas duas situações deu bom. Porra, investe. Investimento total. Aqui, ó. Ok. Isso significa o quê? Se você vai atender um bairro que tem uma operadora grande no ADSL ou no HFC e mais um provedor regional no cabo, cara, investe. Pode investir. Vai de olho fechado. Por quê? Porque você vai botar fibra e colocando fibra, você vai encontrar o seu espaço. Não vai achando que vai pegar todo mundo não, que você não vai vender para todo mundo. Ninguém vende para todo mundo, tá? Isso aí não existe. Agora vamos numa outra situação. Essa é uma situação aqui. Vamos supor que você vai para um lugar onde tem um provedor regional na fibra, um provedor regional no cabo. Você vai atuar? Sim. Mas eu faria antes uma outra análise em volta para ver se não tem um outro filé mignonzinho. Por quê? Às vezes você tem um bairro do lado que esse bairro do lado está nessa situação aqui, que é uma operadora no ADSL e um provedor regional no cabo. Então assim, não é que você não vai investir nessa situação, que é um provedor regional na fibra e outro no cabo. Você até pode investir, só que se você puder, como é que é, ir direto pro filé mignon, vai pro filé mignon. Ah, não tem filé mignon para comer. Porra, tudo em volta meu não tem filé mignon. Então vai comer alcatra. Não é comer alcatra. Você vai ter espaço aqui. Você vai conseguir vender. Porque o que acontece é o seguinte, não adianta você achar que você tem um determinado bairro com um operador de fibra e que não tem espaço para um segundo. Tem espaço sim. Por quê? Porque o provedor regional vai ter errado com aquela pessoa, tem um plano que ele não fez, tem um cantinho que ele não atendeu. Às vezes a rede dá defeito, a pessoa fica inadimplente. Então tem espaço para dois. Agora, por exemplo, um que eu não iria me meter de jeito nenhum é com dois regionais na fibra. Eu, por exemplo, não iria me meter. Se você for para um bairro com dois regionais na fibra, eu digo que não posso dizer que você não vai conseguir cliente nenhum, tá? Igual, por exemplo, durante a campanha política, eu visitei com a Andresa no bairro de Unamar, um bairro em Cabo Frio, é um distrito de Cabo Frio, né? É um bairro tão grande que chega a ser um distrito. Tinha 7 provedores no bairro, 7 provedores regionais. Não eram os 7 que estavam na fibra.
mas tinham pelo menos uns 3 na fibra. Então o que acontece? Por exemplo, um bairro como esse, com 3 provedores regionais na fibra, eu já não vou. Por quê? Porque ali o investimento é muito alto versus o que você vai conseguir de penetração. Não significa que você não vai conseguir. Significa. Só que para você conseguir, você tem que comprar mercado. E sabe o que é comprar mercado? Vou te ensinar agora o que é comprar mercado. Por exemplo, Speednet, ele vende um plano de internet de R$200 a instalação e 90 por mês, tá? Aí o seu provedor, você que está me assistindo, você quer entrar nesse bairro que tem Speednet, que vende na fibra esse plano aqui. Speednet fibra, tá? Aí você entrou aqui, que é o Fiber Space. Vou botar aqui, Fiber Space. O que você vai ter que fazer para comprar mercado? Se o concorrente cobra 200 a instalação e 90 a mensalidade, você vai ter que chegar, porque o assinante vai falar assim, instalação grátis. Então aqui já é 0. E os 3 primeiros meses de graça. Então aqui eu já pego 90 vezes 3, 270. Eu vou botar os 90 aqui. Só que eu vou botar aqui embaixo o que você teve que tirar do teu bolso para comprar esse assinante. Você não deu 3 meses grátis aqui no meu exemplo? Então aqui você pagou quanto? 90 vezes 3, 270. A instalação não era 200 conto e você não pagou do teu bolso a instalação? Só que aí que tá, a instalação não custa 200 conto. Ela já custava para o outro provedor, sei lá, 350 reais. E ele tirou do bolso dele 150 e cobrou só 200 do assinante. Só que no teu caso aqui, você, além dos 150 que ele banca do próprio bolso dele, você também está bancando os 200. Então no teu caso aqui é 350. Então, tirando os custos de implantação da rede, você ainda bancou 350 mais 270. Você comprou esse assinante por 620. Tirando que, quando você entra num bairro que já tem um provedor na fibra, e você quer comprar os assinantes dele, comprar não é ir lá e tomar na marra não, tá? Comprar no marketing. Você vai investir em marketing. Esse investimento em marketing, ele custa mais caro do que o investimento tradicional. Sei lá, se esse Speednet, para vender esse plano aqui, ele gasta, sei lá, 3 mil por mês em marketing, menininha, panfletinho, porta a porta, banner, balãozinho, ele gasta, sei lá, 3 mil por mês. Para você fazer isso aqui, você teve que gastar 10. Então, sei lá, vamos chutar que o custo de aquisição por assinante chegou a 1 barão. Significa que o teu prazo de retorno ele é mais longo ainda. Né? Já é longo por conta do advento da fibra. Eu digo para você que toda implantação de fibra ela vai de 4 a 9 meses o prazo de retorno. Depende da rede, depende da porrada de coisa, né? Mas ela vai de 4 a 9 meses. Quando você compra o mercado, comprar mercado é fazer isso aqui que eu estou falando, dar instalação grátis para o cliente, porque não existe instalação grátis, tá? Almoço grátis não existe, alguém paga a conta. Então assim, quando você dá a instalação grátis para o cliente, você está pagando a instalação por ele. Quando você compra o mercado, o teu prazo de retorno aumenta muito. Então voltando para a análise de concorrentes, eu diria que
Não é que você não possa fazer, só que você tem que ter consciência que se você fizer, você vai ter que comprar mercado para poder ativar a tua operação. A não ser que você seja dono de uma sorte muito grande, você ir num bairro que tem 2 provedores regionais na fibra, botar o terceiro e você ainda conseguir cliente e não comprar mercado, tá? É difícil isso. Então, voltando. Provedor regional no cabo. Ó, uma outra situaçãozinha aqui. Agora eu vou tentar esquecer isso aqui um pouquinho, que é a chamada compra de mercado, tá? Eu vou pedir pra galerinha, eu tô vendo ali tá, os comentários, só para saber se vocês estão acompanhando a aula, tá? Eu vou pedir pra galera do Rio de Janeiro dar um desconto. Por quê? Essa maldade que acontece no Rio de Janeiro de delimitar mercados, né? Milícia, bandido é dono de provedor, que virou a mais pura realidade do Rio de Janeiro, isso não existe no restante do Brasil, tá bom? Essa realidade, ela não existe. Essa realidade da cidade carioca, ela existe na cidade e em alguns outros pontos da região metropolitana, tá? Só que essa realidade, ela não é no estado do Rio de Janeiro inteiro e não existe no Brasil. E eu tô dando uma live considerando que a pessoa é do Brasil todo. Então talvez, se você for do Rio de Janeiro, nem assista essa live, porque essa live não vai servir para você. Entendeu? Eu sei que tem muita gente ali e tal, entendeu? Que é do Rio e fica fazendo essas críticas a mim o tempo inteiro. Ah, você ensina isso, mas o que eu faço com o miliciano? O que eu faço com o miliciano? Eu não sou governador. Se eu fosse governador, eu mandava prender os milicianos. Que é bem fácil. Miliciano, dono de provedor, é a coisa mais fácil do mundo prender. Entendeu? Só que eu não sou governador, então não adianta me cobrar isso o tempo inteiro, porque eu sou professor. Um mero professor. E também me sinto completamente irritado com essa circunstância. Só que eu estou ensinando como se eu considerasse que o Brasil inteiro não tem isso. Graças a Deus não tem. Vamos lá. O que seria um outro filé mignon? Eu vou botar até um okzinho aqui, ó. Filé mignon seria um provedor regional no cabo com uma operadora grande. Eu entro de olho fechado também. Por quê? Operadora grande no ADSL, tá? Por quê? A operadora grande, ela tem desgaste natural. Ela tem desgaste natural que a clientela tem com a operadora grande. Call center, URA, constante defeitos na rede, demora para o reparo. A operadora grande, ela pratica um ticket maior. Ela pratica um ticket maior, bem maior. Então, assim, e o provedor regional no cabo, você pode entrar de olho fechado, por quê? O provedor regional no cabo, por conta do cabo de rede ser algo muito barato, ele também cobra uma instalação muito barata e uma mensalidade muito barata. E por conta de ter uma rede de switch no poste, isso não ser a melhor qualidade do mundo, significa que tem um espaço para fibra. Então, assim, se você vai montar um provedor de internet na fibra e encontra um lugar com ADSL e cabo, show de bola! Show de bola! Melhor coisa do mundo. Vai de olho fechado. Tá bom? Então aqui, ó, dei duas situações ok aqui, ó. Uma fibra, uma operadora grande. Não, aqui eu repeti. Aqui eu repeti. Desculpa.
Um no cabo e um no ADSL, show de bola. Um no cabo e uma grande na fibra, show de bola também. Por quê? Porque a operadora grande na fibra, ela também está praticando um ticket alto. Então tem espaço para você praticar um ticket maior. Lembrando que é difícil, se for um lugar de classe média, é um pouquinho difícil você fazer um marketing e tirar desses clientes. Porque, pô, se o cara tem um Vivo Fibra em São Paulo, num condomínio rico, ele não vai estar preocupado em trocar por um ticket menor. Então, assim, essas são as circunstâncias que você tem que fazer a análise. Então, o que acontece? Essa é uma avaliação que vocês têm que fazer. Sempre. Sempre. Sempre tem que fazer essa avaliação. Lembrando que eu, como professor, eu sou um professor, eu estimulo você a montar um provedor de internet. Eu não posso, dizer para você, só monta provedor de internet na fibra, com tudo bonitinho, com licença da Anatel, com licença do poste. Eu não posso fazer isso. Eu vou limitar seus sonhos. Você tem um sonho de montar um provedor de internet. Você vai, chegar e falar, só monta se for na fibra com licença do poste. Pega aí os grandes operadores. O dono da BrisaNet no Nordeste, ele começou com tudo perfeito, impecável? Não, né? O dono da SumCity aqui no Rio de Janeiro começou com tudo perfeito, impecável na fibra. Vai lá atrás, como é que é a história dele. Então, assim, eu que sou professor, estimulo você. Você quer montar um provedor de internet? Monta no cabo. Agora, o cabo tem essa comparação que eu fiz. Você vai montar no cabo? Vai funcionar? Vai ganhar dinheiro? Vai. O retorno é mais rápido? É mais rápido. Porém, você também pode perder para um outro provedor regional da fibra. Só que o provedor regional da fibra, ele ganha, o teu cliente ganha. Só que o prazo de retorno de investimento dele é muito mais longo do que o teu. Enquanto você monta o provedor no cabo, na mesma hora o dinheiro se pagou, tanto da rede quanto da ativação. O da fibra, o cara tá ali, 3 meses não pagou ainda, 4 meses não pagou, 5 meses não pagou, 6 meses não pagou. Mas eu meio que encerrei a aula, tá? A avaliação, ela é um pouco essa. É essa avaliação que vocês têm que fazer. Análise de concorrente. Essa aula poderia ser complementada com uma aula em campo. Eu entrando com o Google Earth, para você avaliar no poste, você olhar para o poste e saber o que tem no poste de quem é e quem não é, entendeu? Só que eu acho que se eu fizer isso no Google Earth agora, as fotos do Google Earth vão estar muito desatualizadas e eu vou ficar muito confuso. Eu teria que preparar essa aula com uma série de fotos para chegar para vocês e apresentar, entendeu? Se eu chegar ali para agora descobrir, eu vou ficar muito perdido. Mas a aula é mais ou menos essa, análise de concorrente.